De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, a amenorreia é um sintoma caracterizado pela ausência de menstruação. Pode-se referir que mulheres sem uso de medicação hormonal e na ausência de gestação e lactação é indicativo de uma disfunção, e o tratamento só será adequado com o diagnóstico etiológico correto. Ela poderá ser dividida em primária, quando há ausência da menstruação, ou secundária em casos que ocorrem após a menarca, ocorrem após a menstruação. Falando em menarca, alguns termos que devem estar bem conhecidos para poder ter o desenvolvimento do tema. Menarca é a primeira menstruação, e a criptomenorreia, que é quando o sangue não sai para o exterior, como na ginesia de colo ou ímã perfurado, septo transverso. E a galactia, que é a ausência da produção de leite. A menorreia primária pode ser a ausência de menstruação até a idade de 14 anos, sem o aparecimento dos sinais de desenvolvimento sexual secundário, como mamas ou pilosidade púbica, ou a menorreia primária também, que é a ausência de menstruação até 16 anos, independente da presença dos característicos sexuais secundários, ou seja, independente do desenvolvimento de mama ou dos pelos. E a menorreia secundária, que é a mulher que já teve a sua menarca, já teve a sua primeira menstruação, é aquela que se define por uma ausência de menstruação por 3 ciclos consecutivos ou 180 dias sem menstruação, 6 meses sem menstruação. A menorreia, ela tem uma série de etiologias, muitas. E por isso que não é interessante decorar, e principalmente os métodos de identificação e investigação, que de certa forma é até fácil, mas quando você decora, você passa a aumentar a taxa de erro. E é muito simples de entender. Quando que vamos investigar a menorreia? A menorreia primária deve ser investigada quando tem uma ausência de menarca aos 14, 15 anos de idade, nas meninas que já têm caracteres sexuais secundários. Se ela já tem e ainda não menstruou, vale a pena investigar. A ausência de menstruação, da primeira menstruação, 5 anos após o desenvolvimento das mamas. Se há ou não presença de alterações dos órgãos genitais ou estigmas genéticos sugestivos, como síndrome de Turner, que já vamos conversar mais sobre isso. E mais uma vez, a anamnese e exame clínico nesses casos são de extrema ajuda. A ausência de vagina ou ímã perfurado e até mesmo a ausência dos caracteres sexuais secundários podem ser achados super importantes e levam até mesmo um diagnóstico um pouco mais rápido. E por isso que é muito importante fazer o exame físico nesses casos. Sempre vale buscar por gestação, fazer o exame do beta-HCG, e checar se a gravidez é a causa da amenorreia. Então, sempre a primeira coisa que você vai pensar é na própria gravidez, também em casos de amamentação, e a amenorreia induzida por medicação. A presença ou ausência dos caracteres sexuais secundários, mais uma vez, e vou sempre falar isso, é de extrema importância. Seu desenvolvimento inadequado sugere uma deficiência do estradiol. A ausência ou poucos pelos, principalmente com mamas normodesenvolvidas, ou seja, a ausência de pelos com mamas normodesenvolvidas, sugerem uma deficiência de receptores androgênicos. O retardo do crescimento pode ser associado à síndrome de Turner ou uma deficiência do hormônio do crescimento. A menorreia hipotalâmica é um pouquinho mais difícil de se achar, mas é sempre muito importante pensar nas possibilidades da menorreia hipotalâmica ou hipofisária. Nesse caso aqui, o estresse, a alteração de peso, o excesso de atividade física, doenças crônicas podem nos guiar até esse diagnóstico. É aquele clássico caso de uma menina que é atleta e faz exercício várias vezes ao dia, sempre está pensando em provável causa hipotalâmica. E quando houver uma dor pélvica, uma cólica associada à amenorreia primária, ou seja, que ainda não teve a sua menarca, com hormônios normais, úteros funcionantes e até mesmo alguns caracteres sexuais já desenvolvidos, e que essa dor venha de maneira cíclica, pensar em criptomenorreia ou ímã perfurado, septo, ok? O hipoestrogenismo possui fortes características com fogacho e secura vaginal, que é uma forte característica da amenorreia secundária. Já o hiperandrogenismo pode se apresentar com acne, hirsutismo e virilização. Lembrando que o hirsutismo é o aumento da quantidade de pelos na mulher em locais comuns no homem. A galactorreia sugere uma hiperprolactinemia, gerando uma secreção nas mamas.
Um ponto bem interessante, que é bastante abordado em provas e super fácil de se entender. Depois posso fazer até um vídeo comentando mais sobre isso, e é bem simples mesmo, que é a síndrome de Sheehan, que é um hipopituarismo pós-parto secundário a uma necrose hipofisária, na maioria das vezes por causa de uma hipotensão ou choque durante o parto, e ela também gera ausência de menstruação, e é muito confundida, de certa forma, com Asherman, por ser geralmente apresentadas juntas no tema, mas são bem diferentes. A síndrome de Asherman são por causa de sinéquias, posterior cesárea ou curetagens. Frente a uma paciente ou uma dúvida de amenorreia, o que se deve fazer? Como eu disse antes, o exame clínico é sempre a parte mais interessante. Se o exame físico não tem alterações, vamos buscar mais profundo. Vamos ver se tem ausência do útero. Se há pelos pubianos aqui, a gente pensa em agenesia mülleriana. Se não tem pelos pubianos, provavelmente uma síndrome de insuficiência androgênica na mulher, que é a CIA. Voltando lá para o exame físico. Um exame físico sem alteração. Vamos pedir beta-HCG. Sempre pensar numa gravidez. Se o beta-HCG vier abaixo de 5, o resultado negativo é indetectável. Não tem indício de gravidez. O beta-HCG entre 5 e 25 é um resultado indefinido. É recomendado repetir o exame após 3 dias para ter certeza sobre a gestação. E acima de 25, resultado positivo, indica gravidez. Mas você fez o exame físico, fez o beta-HCG e o beta-HCG veio negativo. Essa mulher não está grávida. Aí pedimos o primeiro passo do exame, da sequência de investigação. A investigação da amenorreia secundária, nesses casos, primeiro, você tem que afastar a gravidez. Segundo, dosar prolactina e TSH junta. Olha, tem muita questão de prova de residência que pergunta justamente isso, a coisa mais simples do mundo. Os passos da investigação secundária. E a maioria das vezes eles perguntam sobre a dosagem de prolactina e TSH. Só isso, o que tem que fazer? Você vai lá e marca, dosar prolactina e TSH. Qual é a primeira conduta? Quando não afastar a gravidez, é dosar prolactina e TSH. E não estou brincando, tem muita questão sobre isso em prova de residência. Às vezes a gente vai para uma prova esperando um bicho de 7 cabeças, aí chega um bicho de uma cabeça só e acaba atrapalhando. Bem, investigação de amenorreia secundária, afastar a gravidez, primeiro passo. Segundo passo, dosar prolactina e TSH juntas, fazer um teste de progesterona. Para que o teste de progesterona? O teste de progesterona avalia se há estrogênio estimulando o endométrio. Se tiver o estrogênio estimulando o endométrio, há menstruação. Se deu negativo o teste de progesterona, vamos fazer o teste de estrogênio. Para que serve o teste de estrogênio? Ele vai avaliar se o útero consegue responder aos hormônios. Depois, faz a dosagem de FSH, para ter uma diferenciação entre o hipogonadismo hiper e hipergonadotrófico. E por último, em último caso, que é a administração de GnRH e dosagem de FSH e LH, para fazer uma diferenciação entre o hipotálamo e a hipófise, a origem dele. Tá, mas mais uma vez voltando, exame físico sem alteração, beta-HCG negativo. Vamos pensar em quê? Prolactina e TSH, igual eu acabei de comentar. TSH aumentado, vamos fazer uma reposição do hormônio tireoide, porque alterações nesse eixo da hipófise, hipotálamo, hipófise, tireoide é uma causa muito frequente de amenorreia, e se for esse o problema, se for um problema tireoidiano, reposição hormonal, tudo certo. Se deu negativo também, mas prolactina veio alta, fazemos a ressonância magnética e testamos talvez um agonista da dopamina ou até mesmo casos cirúrgicos, isso aqui é muito mais específico. Mas o beta-HCG veio negativo, você pediu FSH, o FSH veio alto, mas a mulher ainda está em amenorreia. Vamos fazer o cariotipo e ver se tem uma insuficiência ovariana prematura ou digenesia gonadal. E se esse FSH estiver atuando como uma paciente com transtornos alimentares, exercício ou estresse, aí você tem que dar o suporte, tratar conforme necessário. Lembra dos casos hipotalâmicos, a mulher geralmente que é atleta, e aí vai. Agora, esse FSH um pouco mais diminuído ou pouco alterado, pode também tentar uma ressonância magnética e buscar um provável tumor. Frente a um FSH normal com testosterona alta, uma ultrassonografia ovariana ajuda a verificar a presença de tumores. E se a testosterona está alta, pode ser, testosterona normal ou alta ainda, pode ser a síndrome dos ovários policísticos. E teremos um vídeo mais específico para falar sobre ele, que é um acontecimento muito fácil de se entender, extremamente fácil de absorver e que é muito importante levar para a vida também. Comentando de novo sobre a dosagem de TSH, e
Pela frequência da menorreia por motivos tireoidianos, vale lembrar de um ponto que é muito importante também em prova. Algumas provas não passam valores do TSH, algumas provas de residência, e é muito simples. De 0,4 a 4,5. Fácil lembrar. Pensa que é de 0,5 a 5. Muito simples de lembrar. As causas são um dos pontos mais importantes, claro. O ímen imperfurado, como a gente já conversou, é um caso clássico de amenorreia primária. Isso é tudo normal, incluindo caracteres sexuais e função ovariana. Acontece que o sangue não sai para o exterior. Como eu já tinha comentado, é a criptomenorreia. Poderá estar presente a dor abdominal, uma dismenorreia, ou seja, uma dor na menstruação, sintomas de pré-menstruação, sintomas cíclicos. E geralmente a paciente tem as características sexuais secundárias desenvolvidas. A síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que só tem um nome de difícil. Todavia, se trata de uma agenesia vaginal ou agenesia mülleriana. Ela não tem os 2/3 superiores da vagina. Um quadro clássico de amenorreia primária ocorre quando há desenvolvimento dos ductos de Miller. Ela é congênita, assim não tem os 2/3, mas tá tudo certinho. Os ovários estão funcionando, a mulher vai ter as características sexuais secundárias, é um 46XX, diferente do Morris, que é 46XY, que é bem parecido com essa. A Morris, ou insensibilidade androgênica completa, ela tem uma formação das glândulas testiculares. Até tem testosterona, mas ela não consegue agir no corpo. Possui um cariótipo 46XY, lembrando que o normal é 46XX, a menorreia que é primária. E apesar de ter esses hormônios masculinos, principalmente masculina, a genitália feminina externa, ela é feminina, por causa da resistência aos androgênios. Morris é um pseudo-hemafroditismo masculino. Já foi chamada de síndrome dos testículos feminilizantes. Não há menstruação. Geneticamente são homens, mas se desenvolvem características sexuais secundárias femininas. O útero unicorno, que tem várias imagens na internet e é muito importante estar buscando, que ocorre por uma falha no ducto paramesonéfrico ou até mesmo um desenvolvimento deficiente de um corno. O septo vaginal longitudinal é a fusão incompleta dos ductos paramesonéfricos, ou seja, diferente ali, que é uma fusão incompleta desses ductos, na porção superior da vagina. Também tem um transverso vertical que vale a pena estar dando uma buscada sobre o tema. A síndrome de Eschermann, como eu já comentei ali em cima, surge após curetagem, cesárea, extração manual da placenta, endometrite, doença inflamatória pélvica, que geram sinéquias intrauterinas. Geralmente é causa de amenorreia secundária. Aqui nesse ponto vale a pena buscar um pouco sobre a síndrome de Fitz, que é FITZ, que são as sinéquias, a perihepatite gonocócica, que tem as sinéquias ali. Na Eschermann, aqui a causa da amenorreia, ela não é necessariamente obstrutiva. Não é. Ocorre por uma destruição do endométrio basal. Faz com que não seja possível esse espessamento do endométrio em resposta aos esteroides ovarianos. Também pode ter uma certa dificuldade caso haja sinéquias do nível do orifício interno. Aí pode ter dismenorreia, infertilidade, até mesmo um abortamento precoce. O diagnóstico ela é pela histerosalpingografia. A ultrassonografia pode ajudar. A esteroscopia cirúrgica é o tratamento primário. Também ajuda no diagnóstico. Quanto a tratamento de algum desses casos, como de hiperprolactinemia, que se usa dopaminérgicos e todos os pontos, eu vou citar mais aprofundado no blog, por se tratar de tratamento sempre é um ponto mais sensível. Então entra no botecdotales.blogspot.com, o link está na descrição do vídeo, e lá vai ter todos esses detalhes.